precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Papai. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Antes de você se sentar ainda, eu quero convidar você para estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 7. Tiago 5, a partir do versículo 7. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é algo que Deus colocou no meu coração, mas não é algo tão fácil de se falar nesse tempo que nós estamos vivendo. Sabe? Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas são extremamente aceleradas, onde as pessoas, tudo que se quer, né, você consegue muito rápido. Tudo que você quer hoje, você consegue muito rápido. Às vezes, assuntos ou situações complexas, você consegue resolver com um telefonema. Você consegue resolver com um clique. E nós vamos sendo engolidos por essas situações, pelas situações que nos cercam, e quando nós nos percebemos, nós estamos extremamente agitados, extremamente acelerado por causa dessas circunstâncias. E eu quero falar com você sobre paciência. Então, o tema que nós vamos falar hoje é paciência. Amém? Então, Tiago 5, a partir do 7, ele está falando assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Paciência, amados. O que significa? Qual o significado de paciência? Paciência é uma virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza ou uma ação maldosa. E uma característica básica da pessoa que tem paciência, que exerce a paciência, né? Essa pessoa é a pessoa que não perde a calma, certo? E enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu creio que o Espírito Santo do Senhor ministrou ao meu coração uma coisa muito simples, mas que é uma verdade muito grande. Muita gente está perdendo as suas bênçãos por falta de paciência. Muitas pessoas perdendo bênçãos que estavam preparadas para as suas vidas, coisas que estavam para acontecer, por falta de paciência. Quando nós pensamos paciência,
Nós não podemos confundir paciência com preguiça, e nós não podemos confundir paciência com covardia também. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas, e talvez você, se puxar aí na sua memória, você vai se lembrar de algumas também, que não tem uma atitude, que se acovarda perante uma situação, mas que diz que está sendo paciente, e às vezes a pessoa não está sendo paciente, às vezes ela está sendo covarde. Porque nós devemos ter paciência sim, mas não devemos nos acovardar perante as situações. E aproveitando, amados, que o pastor Bira, ele vinha falando aqui numa série, né? Falou aqui por várias semanas sobre a questão do povo de Israel, desde a saída deles do Egito até a terra prometida. E o pastor Bira usou várias vezes, várias situações, onde o povo de Israel ali murmurava, onde eles reclamavam, onde eles eram impacientes com as situações. E eu quero falar de dois personagens para a gente compreender. Se nós conseguirmos atingir essa meta, eu já saio daqui hoje bem feliz. Nós vamos falar de Moisés rapidamente e vamos falar de Jó, que também é citado aqui no texto de Tiago. Para que nós possamos compreender algumas coisas, aproveitar essa história, aproveitar que o pastor Bira bateu bastante nestas questões do povo de Israel ali, que está bem morninho na tua memória, do comportamento do povo no deserto, do comportamento de impaciência do povo no deserto, e nós vamos ver que, na vida de um líder, que é o caso de Moisés, a perda da paciência, a irritação, a irritabilidade com alguma situação pode causar consequências terríveis. E aonde que nós vemos isso? Nós vemos isso no livro de Números, né? Eu vou ler aqui, mas se o Everton puder colocar, ou o Marcelo puder colocar aqui na tela, para você acompanhar. Mas número 20, a partir do versículo 7, diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade. E diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. E então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? E então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. E o versículo 12 diz assim: e o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, perdão aqui, fugi um pouquinho. À vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. O que nós podemos ver aqui? Uma consequência de um ato onde Moisés, um grande líder, esse líder que foi chamado para ser o condutor daquele povo que estava escravizado no Egito. Esse grande líder que foi levantado por Deus com essa tarefa gigantesca. Um líder que falava face a face com Deus. Alguém que tinha uma proximidade de Deus maravilhosa.
E você vê esse líder passando por essa situação aqui. E por que eu ligo isso à falta de paciência? Porque, amados, o povo, quando começava a murmurar, quando eles começavam a reclamar, e eles começavam ali, reclamar para Moisés que ele tinha tirado eles de um ambiente onde tinha água, onde tinha pepinos, onde tinha cebolas, e eles estavam com saudades dessas coisas, eles estavam com saudade de encher a sua barriga, de matar a sua sede, e eles falavam várias vezes para Moisés: olha, você nos tirou de um lugar para que a gente pereça aqui no deserto. E agora a gente não tem água, os nossos rebanhos não têm água. E Moisés, sendo bombardeado por essas reclamações, ele deixa de escutar algo que Deus falou para ele. Sabe, e por que é importante que eu e você saibamos disso? Porque Deus, muitas vezes, fala aos nossos corações algumas coisas e nós acabamos não prestando atenção. Porque as situações que estão nos cercando estão atrapalhando, estão impedindo que a gente haja da forma correta. E assim como Moisés não fez o que Deus falou para ele, Deus falou para ele: Moisés, eu quero que você fale a rocha. É para você falar com ela. E Moisés vai lá e faz o quê? Ele bate na rocha. Mas se você lê o contexto todo, você lê ali os livros de Êxodo, o livro de Números, você vai ver o quanto este povo perturbava. O quanto eles murmuravam. Amados, e eu sei que não é diferente na minha e na tua vida. Eu sei que você tem pessoas à tua volta também que reclamam um monte. Tem pessoas que falam mal de tudo e em todo tempo. E é muita coisa, talvez, na tua cabeça. E aí você junta a família, você junta as situações à tua volta, você junta um contexto de pandemia, você junta o teu profissional, o teu trabalho, e quando você vê, você também não está conseguindo ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Então, às vezes nós acabamos tomando atitudes igual a do Moisés. Atitudes que acabam não sendo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Olha o que Moisés faz. Ele não fala com a rocha. E ainda no versículo 10 você vai ver que ele age de uma forma, fala de uma forma como se ele estivesse revoltado. Ao 10 diz assim: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Quem era que estava fazendo aquele milagre? Era Deus ou era Moisés? Era Deus. Quem ia tirar a água da rocha? Deus. Mas uma pessoa, quando perde a calma, quando ela perde a paciência, ela chuta o balde. E esse é um problema sério. Eu já vi alguns teólogos, alguns pregadores falarem que Moisés, o temperamento dele era tipo sanguíneo. Alguém aqui já fez teste de temperamento? O colérico, sanguíneo, fleumático, né? O Moisés, ele era um cara que ele explodia. Porque se ele não fosse assim, ele não teria matado um egípcio lá atrás. Quando ele viu um egípcio abusando de alguém, do seu povo, ele não
suporta aquela situação e ele acaba fazendo o quê? Ele mata aquele egípcio, né? Cobre ele lá com areia, né? Depois acaba fugindo para o deserto com medo das atitudes de Faraó. Quando eu vejo Moisés agindo nessa situação aqui, eu vejo um cara que está estressado. Quando ele chega e fala, sabendo ele que Deus quem operaria aquele milagre, e ele chega e ele fala assim, escutem rebeldes, será que teremos, eu e o Arão, é nós dois que vamos ter que tirar água para vocês? O Moisés sabia que ele não tinha esse poder, ele não tinha essa autonomia, ele não tinha essa capacidade, mas ele chega aqui e eu acredito que isso é porque ele perdeu a calma com aquele povo. E aí, fica para mim e para você a reflexão de que nós não podemos agir no quê? No calor das emoções. Quando eu falei de temperamento aqui, quando eu fiz o meu teste lá diz que eu sou sanguíneo, quase colérico ali, né? E isso é uma dificuldade, se o Espírito Santo de Deus não controlar, às vezes a gente chuta o balde fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele coloca todos esses, o colérico, o sanguíneo, o fleumático, todos em harmonia. O Espírito Santo de Deus nos controla, o Espírito Santo de Deus nos direciona. Porque senão a gente faz o quê? A gente chuta o balde. E aí a gente faz o que Moisés fez. A gente age no calor das emoções. A gente acaba sendo grosseiro com as pessoas. Sabe? Arão e Moisés, quando eles agem nessa situação aqui, eles agem como se estivessem se colocando no lugar de Deus. Quando eles falam, é nós que vamos ter que tirar água para vocês? Eles estão falando como se eles fossem os detentores do poder ali para fazer aquele milagre acontecer. E na verdade eles eram só o canal para que aquele milagre acontecesse. E eles, agindo desta forma, no calor das emoções, eles erraram. E eu e você, se nós agirmos no calor das emoções, se nós não tivermos paciência, se nós não tivermos calma, nós erramos também. Erramos também. Não somos diferentes deles. E eles acabam tendo essa atitude para com o povo, e o Senhor os repreende. No versículo 12, o Senhor fala com eles aqui. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, vocês não confiaram. Quando nós agimos de qualquer jeito, com raiva, sabe, nós podemos estar não confiando que Deus pode fazer. Sabe, em vez da gente, muitas vezes, orar para uma situação, o que a gente quer fazer? Resolver a gente mesmo. Ou às vezes a gente até ora, e Deus até responde, mas nessa agitação toda, por falta de paciência, a gente vai e pula tudo aquilo que Deus orientou você. Que Deus nos orientou. E aí a gente faz do jeitão da gente. E aí, consequências. Teve consequências para Moisés aqui. Deus fala assim, vocês não confiaram em mim. Por que eles não confiaram? Porque era para eles falar com a rocha. Isso teria sido um ato de confiança. Tudo bem que Moisés já tinha sido usado num outro momento, numa mesma situação, o povo precisava de água, a água tinha que ser tirada da rocha também, Deus mandava Moisés bater naquele momento, mas agora Deus falou, fale com a rocha. E talvez
você que está aqui ou você que está em casa, você esteja bem nesse momento, talvez Deus esteja falando com você. Fale com a rocha, ou seja, fale com as pessoas sobre tal situação, e você está querendo resolver na pancada, na força. Não faça isso. Não perca a calma. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, não sabe o que eu estou passando. Não perca a calma. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Tudo que nós estamos vivendo não é porque Deus nos abandonou, amados. Deus continua no controle de tudo. Da tua vida, do teu profissional, da tua família. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Mas você precisa agir com calma. Você precisa ser paciente. Talvez as situações não se resolvam imediatamente. Tenha calma. Tenha perseverança. Continue acreditando que Deus vai mudar. Ah, pastor, mas você não conhece, você não sabe, o meu filho, a minha filha, está lá, está nas drogas, está vivendo uma vida totalmente no mundo, está longe de Deus, está distante. Ei, calma. Fabiano estava ministrando aqui, ele falou assim, aquela passagem que Jesus fala, né? Lá de João 16:33, no mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tenham ânimo, tenham paciência, as coisas vão acontecer, tenha calma. Não tome uma decisão precipitada, não haja como Moisés agiu aqui, porque custou muito caro para ele. Sabe, quando eles não confiaram em Deus, a palavra de Deus diz aqui, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão a comunidade à terra que eu lhes dou. Essa exortação que Deus dá a Moisés aqui, para pensar, amados. 40 anos dedicados a um propósito. Eu tenho 46 anos. Seria, basicamente, a minha vida toda dedicada a um propósito e chegar naquele momento de você usufruir daquela bênção, você toma uma atitude precipitada por falta de paciência ou por irritação, e você perde de usufruir dessa bênção, desse propósito que Deus tem para você. Talvez você fale assim, não, 40 anos é muita coisa, mas tudo bem, reduza esse tempo. Talvez você esteja há 4, 5, 6 anos num propósito, com alguma coisa que você está próximo de conquistar a bênção. Você está próximo de conquistar a resposta. E aí você vai e age como Moisés e perde isso. Tenham paciência. Tenham calma. Deus continua olhando por mim, Deus continua olhando por você. Deus continua olhando pelos teus filhos, Deus continua olhando pela tua família. Tenha calma. Quando eu falo isso, eu prego para mim também. Tenha calma, Loacir. Algumas coisas não estão acontecendo na tua vida, mas calma, não chuta o balde agora, calma. Não haja com raiva. Sabe, quando Moisés e Arão tomam essa atitude, eles fazem uma coisa que não é legal. Eles tocam na glória do Senhor.
Porque porque o Senhor Deus tinha falado a Moisés que era para eles fazerem aquilo para que ele fosse santificado no meio da congregação. Mas quando eles vão e falam em nome deles, teremos nós que tirar águas dessa rocha aqui, eles tocam naquilo que é de Deus. E nós não podemos tocar naquilo que é de Deus. A glória é de Deus. Toda honra, toda glória é dele. Ele é santo e nós não. Ele é poderoso e nós não. Ele é grande, nós não. Ele é criador e nós somos a criação. Não toque na glória de Deus. Foi o que Moisés e Arão acabaram fazendo por ter agido, por ter faltado calma, por ter faltado paciência para eles. E como eu falei para vocês, isso custou para eles a entrada na terra de Canaã, na terra prometida. Moisés, imagina, ele tinha um relacionamento próximo com Deus, tão íntimo. Mas Deus, Ele é justo. E a justiça de Deus, ela não escolhe. Para esse sim, para esse não. Esse é meu filho querido, esse não. A justiça de Deus, ela é para todos. Nós estamos falando de um Deus que é imutável, de um Deus que não se convence. Então, quando eles agem dessa forma, Deus, sim, os repreende. Existia um processo para que Jesus pudesse dar salvação à humanidade. Quando Jesus ora, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Deus mudou alguma coisa? O próprio Filho de Deus foi para a cruz. O próprio Jesus, ele orou ao Pai e falou, Pai, se possível, passa de mim. Então Deus, Ele é justo, Ele é reto, Ele é soberano, Ele é imutável. E por isso, a falta de paciência de Moisés acaba causando essa situação com ele. E o texto que nós lemos, de Tiago, ele traz recomendações para mim e para você. E ele está falando no versículo 7, sede pacientes até a vinda do Senhor. Seja paciente até que Ele volte buscar a sua igreja. Se Ele voltar enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos ser pacientes, precisamos estar esperando, precisamos estar crendo, precisamos estar agindo com muita cautela, para que nós não percamos aquilo que Moisés perdeu. Ele perdeu a terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Onde é a nossa terra prometida? É a Nova Jerusalém. É a eternidade com Deus. E está falando aqui, tenham paciência. Essa orientação é muito para mim e para você. O fim de toda injustiça no mundo, ela vai acabar quando Jesus voltar buscar a sua igreja. Até lá nós precisamos perseverar e sermos pacientes. É lógico, nós não vamos cruzar o braço e ficar esperando Jesus voltar e nos conformando com a injustiça do mundo. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós precisamos agir com sabedoria e sermos pacientes e aguardarmos e esperarmos o que Deus tem para nós. No versículo 8 diz, sede pacientes e fortalecei o vosso coração.
seja paciente e fortalecei o vosso coração. Como? Como fortalecer o meu coração? Como? Me revestindo, ou seja, daquilo que é de Deus, me alimentando daquilo que vem do Senhor, me alimentando da palavra dEle, me alimentando da palavra ministrada, me alimentando de louvores, me alimentando de coisas que fluem de Deus, da oração, da vida, do relacionamento com Deus. É assim que eu posso fortalecer o meu coração. Efésios 6,10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre Jó. E no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó. Quem já ouviu esse jargão aí, né? Fulano tinha paciência de Jó. Quem já ouviu isso? É meio antiguinho isso, né? Fulano tem a paciência de Jó. Mas e será que a pessoa tem realmente a paciência de Jó? Olha o que aconteceu na vida de Jó. Jó, suas perdas foram enormes. Jó ele ficou pobre de um dia para o outro, ele perdeu suas riquezas, tudo que ele tinha. Jó, ele perdeu todos os seus bens, da noite para o dia. Depois ele perdeu todos os seus filhos. E por último, Jó perde a sua saúde. E por que eu estou falando isso? Porque nesse pequeno tempo, podemos dizer assim, que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos visto pessoas reclamando, pessoas perdendo a paciência, perdendo a calma, brigando em seus lares. Se separando, casamentos acabando porque pessoas tiveram que ficar juntas e não conseguiam ficar juntas. Descobriram que quando as coisas fecharam lá fora, que elas tiveram que ficar dentro de uma casa junto, eles não tiveram paciência, não tiveram calma para ter um relacionamento um com o outro. Histórias que você vê nesse período de pandemia das pessoas impacientes com tudo, reclamando de tudo. Talvez você esteja até puxando na sua memória e falando e pensando o quanto talvez você já reclamou de alguma coisa nesse período de tempo. E a Bíblia está falando que nós precisamos ter a paciência como a paciência de Jó. Nós precisamos ser cautelosos, mas nós precisamos de um relacionamento com Deus como o Jó tinha também. Sabe por quê? Porque quando Jó estava no auge das suas provações, no capítulo 19, no versículo 25, Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Ei, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, como eu falei aqui, não está alheio aos olhos do Senhor. O seu Redentor também vive. Ele não ficou crucificado naquela cruz. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, olhando por mim e por você. Ei, o seu Redentor vive, não há nada que você esteja vivendo agora que Deus não possa agir. O comportamento
de Jó. No capítulo 42, no versículo 5, ele fala assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sabe, em meio a tanta dificuldade, Jó, ele olha para o Senhor e ele começa a buscar o Senhor e ele começa a viver com o Senhor mais e mais. Pensa alguém que foi atribulado. Se Jó tivesse chutado o balde, se Jó tivesse agido talvez como muitos de nós agiríamos, ele não teria tido as bênçãos que ele teve, que foram muito maiores que ele tinha anteriormente. Então, quando você pensa na paciência que Deus está falando aqui, através do livro de Tiago, falando de Jó aqui, falando: olha, seja paciente, até a volta de Cristo, seja paciente, tenha calma. Cresça em mim. Aumente o teu relacionamento comigo. Eu diria para você essa noite assim: tenha paciência, tudo vai passar. Quem já ouviu aquela história do rei que pede para um sábio uma frase que ajudasse ele tanto no momento de dificuldade como no momento de alegria? E o sábio vai e pensa por vários dias, e aí o sábio escreve uma frase assim: tudo vai passar. E ele leva aquela frase para o rei, e o rei pergunta: e aí, sábio, o que você escreveu para mim? Qual frase que você me dá para os dias difíceis, para os dias tranquilos? E o sábio dá a frase para o rei, e o rei lê: tudo vai passar. E o rei fala para ele: como assim? Aí o sábio fala: nos dias que o Senhor, ó rei, estiver passando por muitas dificuldades, lembre-se, tudo vai passar. Mas nos dias que você estiver vivendo plena alegria, lembre-se também que vai passar. Então, tudo vai passar. Esse tempo, essa dificuldade que você está tendo, ou que você que está aí em casa, está meditando agora, está pensando em que você está vivendo, vai passar. Tenha paciência, tudo vai passar. Tudo isso aqui vai acabar. Esse tempo de dificuldade vai passar. Logo a vacina chega, logo vai estar tudo voltando ao normal, logo a sua empresa volta novamente a produzir e vender o que você vendia, logo tudo vai voltar ao normal. Creia nisso, acredite, tenha paciência, não perca a paciência agora, não chute o balde agora. Dias melhores virão, amados. Mas é nesse tempo agora, é nesse tempo de provação, é nesse tempo de luta, que a gente tem que estar muito atento, para não perdermos a paciência, para não perdermos a calma e não perdermos a nossa bênção, a bênção que Deus tem preparado para você. Quem acredita que tem bênçãos de Deus para você? Tem bênçãos de Deus para você. Tem bênçãos de Deus para a tua vida, sim.